Olá, mais uma vez, aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Miosotis Terapias Integrativas. Eu sou o terapeuta Aquilino e hoje vamos dar continuidade, à nossa série O Meta-Humano com o tópico estágios. Lembrando que esse trabalho é do professor Horácio Frazão e disponibilizamos sempre na descrição o link para que você possa baixar esse e-book gratuitamente, diretamente no site do professor Horácio. Então, falaremos sobre estágios. Tá? Antes, porém, contemple essa imagem que você vê aí e procure tirar suas conclusões. O que é que você vê aí? Né? Teríamos essa imagem como um símbolo, tá? É uma simbologia. Então veja como você interpretaria esta imagem. Bom, nos diz o professor Horácio Frazão, aqui no estágio, o processo da meta-humanização é uma jornada do nível pessoal para o transpessoal. Essa jornada envolve as seguintes situações. Estágio 1, vítima, nível pessoal, ausência de intenção. Talvez seja o estágio em que persiste a grande maioria. É aquela pessoa cuja percepção focaliza o vitimismo, né? Aquele tão conhecido estado de vítima, né? Em que muitas pessoas gostam de se colocar, umas mais, outras menos, tal. Ao explorar a visão de universo de alguém assim, veremos que seu contexto de vida é o de quem sempre sofre o efeito, né? De quem não tem nenhuma voz ativa e, portanto, não consegue usar a sua intenção, não consegue gerar informações nem caminhos e, consequentemente, não admite possibilidades. Uma pessoa com um comportamento assim é aquela pessoa que vai encontrar, né, na cabeça dela funciona como se ela dependesse do externo ou que tudo o que acontece na vida dela foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa de fulano, foi por conta da situação, é a crise, é isso e aquilo. Isso é um vitimismo, tá? Ou seja, ela não tem voz ativa com relação a ela, a atitude, o que ela pode fazer para mudar a situação ou as situações. Continuando o texto. Então, o estado de consciência por trás da vítima é um estado de muita contração. Ela está se colocando de forma muito pequena. Ela não se vê como ela, né? Empoderada, capaz de superar os obstáculos, tá? Os desafios. Esta é outra forma de agressão contra si próprio. Quando você se faz de vítima, se agride por estar cego em relação ao seu poder infinito. Pense nisso se você está nessa condição. Dá para imaginar o impacto disso?
nos meandros do seu universo psicológico emocional. Isso é muito sério, porque do vitimismo vem a baixa autoestima, da baixa estima vem o abandono, e do abandono vem o medo, já que se você se abandona, já não está mais aqui realmente. Não é assim? Conhecemos várias pessoas que se comportam assim e percebemos, né, que ela mesma já se abandonou. Imagina. Superado esse nível, vamos para o seguinte. Estágio 2, controle. Aqui, ainda no nível pessoal, mas já há uma intenção, diferente do nível 1, que não tem intenção. A pessoa, ela é simplesmente inerte, poderíamos assim dizer. Este ainda é o nível pessoal, mas já existe a intenção. Aqui você quer controlar tudo, acha que tem o controle sobre tudo. O que é o controle? É necessitar que todos se tornem o que esperamos para ficarmos bem, que o mundo corresponda às nossas expectativas. Senão, não aceitaremos. O egocentrismo aqui também, né? Tudo tem que ser do meu jeito, senão eu não estou bem. E aí haja controle, controlar as pessoas, tentar controlar a situação, tentar controlar o sol, a chuva, e enfim. Então, uma pessoa assim, ela ainda não pode estar bem. Não está bem com ela mesma, não está bem com o ambiente, não está bem com nada, tá? Podemos imaginar o sofrimento que será gerado. O controle é a maior fábrica de ilusões, porque o faz viver o tempo todo esperando que o mundo supra as suas expectativas. Expectativa, gente, é mãe da decepção. Quanto maior a expectativa, a possibilidade de ser maior a decepção. Então, vê-se muito, né? Pessoas criando expectativas nas pessoas e em todas as situações. Claro que, né, de alguma forma, criamos uma certa expectativa em tudo, mas nesse caso aqui, é uma coisa que poderíamos dizer, talvez, né, por falta de outro qualificativo, algo que patológico, ela sempre está esperando algo de alguém, ou seja, que venha a satisfazer o que na cabeça dela tem que ser assim. As pessoas precisam se comportar perante ela de tal forma, assim, assado, a situação tem que ser assim, o sol não deveria brilhar tanto, e por aí vai. Então, da vítima, avançamos para o controle. O controle aqui não tem nada a ver com poder ou domínio, mas com o querer, com a manipulação do outro para ter o ganho emocional de que se vê dependente. Ora, nessa frase aqui, nós poderemos ver que é uma pessoa emocionalmente dependente. Tá? Precisa trabalhar essas questões. Nesse nível se desenvolve uma síndrome do vício pelo poder, seja pelo poder financeiro,
político, midiático, entre tantos outros. Há pessoas que vivem embriagadas com isso, sem perceber que estão tentando dinamizar uma coisa que precisam abandonar. Não é esse o caminho para a meta-humanização, para o bem-estar, para a qualidade de vida, para nada do que é bom. Estão, na verdade, reforçando aquilo que as limita, que é o senso do eu, o ego. Estão engordando o ego. Nada contra o ego, precisamos dele, tá? Mas a questão é que o ego precisa estar sob o nosso controle e não o inverso, ou seja, nós sob o controle do ego. É como a maioria ainda vive, sob o controle do ego. Preciso virar o jogo. A ideia que têm sobre si mesmas e sobre a qual querem convencer aos outros. Né? Tem uma ideia e todos têm que concordar, todos têm que pensar assim. Imagina, né, uma pessoa vivendo assim, no inferno, penso eu. Cedo ou tarde, o princípio natural de cura canalizado pela força da vida desmantela essa estrutura ilusória. Aqui já estamos vendo que, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa terá algum problema do ponto de vista emocional, quiçá psicológico. É uma fase muito delicada e complicada, da qual muitos não conseguem sair e passam vidas reencarnando sem conseguir superar a questão do controle. Deste estágio, rompida esta crítica etapa do controle, você acessa a camada seguinte, ou o estágio 3. E nesse estágio 3, o que nos diz o professor Horácio Frazão? Poder pessoal, nível impessoal, intenção e inspiração. Aqui já começa a sair do nível pessoal para o impessoal. Aqui você descobre o seu poder pessoal. Você já não está mais no vitimismo e nem também no controle. Seria, você já reconhece que você tem um poder, tá? E você pode mudar as coisas, não tão simplesmente querendo controlar as situações e as pessoas. Já não é mais controle, e sim poder, tá? Perceba que aqui já é diferente. Sim, poder, o que é diferente. Costumo colocar essa fase em destaque porque é uma fase de transição na qual você sai do nível pessoal e entra no impessoal, onde começa a ter uma relação mais sutil e já oscila entre a intenção e a inspiração. Vamos entender isso. Quando falamos de nível pessoal, usamos o falso senso do eu e associamos tudo a ele e às ideias de quem pensamos ser.
as ideias de quem pensamos ser, aquela autoimagem, né. Nós criamos: "Ah, eu sou assim e tal", e a gente se engana, se envolve demais com essa autoimagem, tá, o que faz com que não percebamos, ou não entremos, ou não queiramos, perceber mais da nossa essência, do nosso real ser. Em outras palavras, levando tudo para o lado pessoal. Em um rápido exemplo, imagine você em um restaurante e o garçom eventualmente entrega uma sopa fria na sua mesa. Qual seria a sua reação mais provável? Ora, você iria achar que ele fez aquilo para te prejudicar, sendo que ele nem te conhece. Ora, que intenção teria ele de lhe prejudicar sem nem saber quem você é? Seu melhor amigo, né, outro exemplo aqui. Seu melhor amigo não te ligou no seu aniversário, e até você saber realmente o que aconteceu, suas fantasias foram longe e você passa a se sentir no direito de combater tal atitude. Passado um tempo, né, de combater essa atitude: "Ah, fulano não me ligou, estou decepcionado, meu melhor amigo, uma pessoa que eu tenho na minha mais autoestima e coisa e tal". Começa a criar, né, situações e situações imaginárias, tá, diga-se de passagem, na sua cabecinha. Vamos lá. Passado um tempo, descobre que o pai dele, no dia do seu aniversário, morrera. É um exemplo bem drástico para ilustrar o que é nível pessoal, ok? "Ah, fulano fez isso porque", no caso do garçom, "meu amigo não me ligou porque tá, sei lá, não me considera mais", e uma série de coisas que passa na cabeça, né. "O mundo está contra mim, até a mosca que pousou na sua sopa, que o garçom entregou fria, de propósito, na sua cabeça, tem a intenção de prejudicá-lo". No nível impessoal, você já não está mais nessa relação. Alguém pode te olhar com um semblante inquisidor ou ameaçador, que você simplesmente não sentirá absolutamente nada, tá? Você já está imune a isso. Você já está saindo, né, desse nível pessoal para o impessoal. Quando você chega nesse nível impessoal, você já não dá mais tanta importância a uma pessoa te olhar de soslaio, ou com um olhar inquisidor, como está colocado aqui, e tantas outras coisas. Aqui começa um processo muito bonito. O seu processo de identificação com o mental se enfraquece, né, porque muitos dos conflitos internos, ocorrem por quê? Porque estamos demasiadamente identificados com com o nosso processo mental, o nosso as nossas expectativas que criamos em relação ao mundo, às pessoas e a tudo, tá. E, quer dizer, uma ilusão. Passamos a vida criando fantasmas e fantasmas, e vivendo nesse ambiente, né, imaginário, criados por nós mesmos, criado por nós mesmos. Agora,
Como você já não está mais identificado com a ideia de quem pensa ser, o julgamento dos outros tem mais peso. Ora, se alguém disser que você é feio, por exemplo, né, ou feia, você pouco vai se importar com isso, que o importante vai ser aí o como você se vê, tá. Então o comentário do outro ou dos outros, pouco ou nada vão significar para você. Isso é ser impessoal. Não tem nada a ver com ser frio ou frívolo. É um processo de maior lucidez, de menos reação e mais resposta. Você se torna mais responsivo e com uma ação de maior alcance, tá? Vai deixando de ser tão reativo para ser proativo. Nessa fase, começa a acontecer a oscilação da intenção para a inspiração, sendo intenção igual ao pensamento que sai do eu e vai para o cosmos, e inspiração, a informação que vem do cosmos em direção a você. Logo, intenção é pensamento que sai, e inspiração é informação que chega. Percebe como aqui o quadro já começa a mudar. A visão de vida de uma pessoa que já está passando por esse processo, saindo do pessoal para o impessoal, ela já deu um salto, né? Até certo ponto, ela já trabalhou em questões de negativismo, né, da forma como ela vê o mundo e as pessoas. Só que já o cenário já começa a mudar internamente, tá? Portanto, externamente, a tendência é mudar também. Neste ponto, é possível viver momentos nos quais se está exatamente entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Ainda não é o despertar genuíno, mas alguns momentos de graça. Esse estado de graça ocorre quando se quebra a relação de perda e ganho, e não se está mais nesta relação, mas entre elas, tá? Perder ou ganhar, saiu, né? Já começa a sair desse jogo, está-se sobre ela, mas isso já de uma forma mais madura, tá? Mais ou menos isso. É um é um maravilhoso estado de percepção, de gravidade zero interior e leveza. Você, ou a pessoa, começa a se sentir mais leve, tá? Por fim, temos o último estágio, o estágio 4, entrega, nível transpessoal. Olha a imagem, o que é que ela sugere, tá? Gratidão, entrega, aceitação, ok? Alegria, enfim, uma série de coisas boas. O que é a entrega? Pode se definir como estar rendido ao momento presente e à realidade sem resistência. Você pode dizer: "Ah, eu vou aceitar tudo". Não é bem assim. A aceitação do passivo: "Ah, eu não posso fazer nada, é isso mesmo, a vida é assim". Não é isso, tá. É algo muito mais
positivo muito mais para cima do que, né, essa coisa de, impotência. Não, entrega é outra coisa, tá. Vamos lá. Não há mais sofrimento, logo, não há mais inconsciência. Você está desperto. Não há mais controle. Você é o espaço onde tudo acontece. Fica claro constatar que aqui já não é mais o movimento do intelecto que atua, mas sim da consciência. Ou seja, porque como estamos demasiadamente no intelecto, realmente sofremos muito. "Ah, eu sou isso, eu mereço isso, eu sou mestre nisso, eu sou doutor nisso", vem os títulos, vem uma série de coisas que a pessoa alimenta mais e mais a a sua imagem, a sua autoimagem, que é ilusória, é uma coisa criada apenas por você, tá. Então aqui o nível já é outro, você já começa a viver mais na sua essência. Então, se eu mudo, né, essa frase tão comum, se eu mudo, o mundo muda. E este movimento é tão forte que você constata que desejo, desejo, vontade e intenção são limitações. Nesse nível, você não quer mais nada, não gera mais nenhuma intenção, apenas se torna um canal para receber a informação que vem, a inspiração. Você vai com o fluxo, né, do universo. Então aqui, a sua vida e os seus projetos, tá, eles começam a entrar num processo de maior facilidade. Logo, você entrará numa condição de mais tranquilidade, de menos estresse, de menos ansiedade, né, e até de não depressão. Não existe mais o pensamento que sai, somente a informação divina que chega. Isso é inspiração. Ora, vamos deixar o nosso racional, não vamos mais racionalizar, não vamos mais planejar, as nossas funções cognitivas, eh, vão ser desprezadas? De modo algum. O que ocorre aqui é que nós vamos estar mais abertos à inspiração. Mais abertos à inspiração, aí sim, você recebe uma inspiração e o seu cognitivo vai entrar em ação, o seu racional vai entrar em ação, porém agora de uma forma sábia, ok? De uma forma tranquila. Só assim você será capaz de acertar o alvo, de sair da condição ou estado de pecado, né, como vimos anteriormente. Pecado é um termo que vem do grego e cujo significado é errar o alvo, ok? Então, acertar o alvo, de encontrar o seu caminho, ou como muitos colocam, encontrar a sua missão de vida, né? Ter uma real consciência de quem você é, do que você de fato quer e o que você pode fazer para chegar ao seu objetivo de uma forma tranquila, vivendo em paz. Conclui-se, inclusive,
que é redundante falar em encontrar o caminho, né? Pois nesse grau, descobre-se que você é o caminho. Aqui a pessoa, de fato, ela já não está mais buscando o caminho. Ela entende que ela é o caminho. Você é o caminho. Você é o seu caminho. Você é a sua jornada. Você é a sua missão. Aqui já é um estágio que você vai se perceber mais integrado ao todo, ok? Vivendo em harmonia com tudo e com todos, e continuando a sua jornada. Não há caminho, você é o caminho, a verdade e a vida. Você passa a ser dono de sua vida, porque agora você se entregou, tá, ao poder do universo. Você acredita que o universo realmente trabalha sempre ao seu favor, como é assim com todos nós, tá? Deixa de remar contra a maré, contra o fluxo. Vai passar a seguir o fluxo. Quando Jesus disse isso, era um ensinamento para passar pela morte, ou seja, a transformação, né? Rever as suas atitudes drásticas, suas atitudes exóticas, o seu ego excessivamente alto de tudo, tudo e todos têm que estar aos seus pés, sob o seu controle, né? Ah, se não for a base da chicotada, não funciona. Se eu não estiver por perto, a obra para. Não, aqui você já está inspirado, seu nível de confiança nas pessoas, né, já vai lhe ajudar a que essas pessoas expressem e coloquem em prática o seu potencial. Então, tudo vai convergir, ou tudo tende a convergir para o sucesso e de uma forma leve, suave, gostosa, né? Quando Jesus afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", foi muito coerente, mas ninguém entendeu o que ele quis dizer, que era justamente afirmar que você é o caminho, não o ego, o eu, o ego, tá? Mas a sua essência. O eu sou que ele está dizendo é aquilo que é em si, tá? Essência, o poder crístico. Como todo mestre de si mesmo, ele ensina o tempo todo na prática, pelo exemplo. É claro que uma pessoa na inconsciência comum vai querer segui-lo por entender que ele, como pessoa, era o caminho. E não é isso. Ele não estava dizendo que seguisse Jesus porque era o caminho, mas sim no estado em que ele se encontrava de meta humano, tá? Ou como se diz em Kabbalah, em Tiferet, né? Numa esfera da árvore da vida, em que se está plenamente
consciente da essência. Isso é o caminho. Esse é o maior equívoco religioso. Tomar Jesus, o homem, né, como o caminho, quando na verdade não era isso que ele estava dizendo. E quando ele falou, eu sou, né, eu sou a essência. E essa essência não está só em Jesus, não está só em Buda. A essência somos nós. Ela está em nós, como queira. Na verdade, somos essência. O nosso ego, né? O nosso eu ordinário, ele é um veículo para funcionarmos aqui. Então, quando se fala em inspiração, né? Sair do nível do mental para a inspiração, está se dizendo que eu estou determinado a seguir o meu mestre interior, o meu Cristo pessoal, a minha essência. Ele, inclusive, não estava tentando ensinar, né? Jesus não tentou ensinar nada. Ele simplesmente estava sendo. É diferente. O método humano não quer ensinar. Ele é o ensinamento. Por isso que Jesus ensinou na prática, tá? Jesus viveu na prática, mostrando, é isso, tá? Como ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que que ele estava querendo dizer, né? O poder. E aí, mais para frente, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. E o reino de Deus em nós é a nossa essência, que está, né? É, poderíamos dizer, a maior ferramenta dessa essência, desse eu essência, é o subconsciente. Portanto, esse trabalho de limpar, sair da negatividade, tomar consciência de si mesmo, ou seja, ressignificar-se através do subconsciente. É assim que a psicologia moderna coloca, corroborando com as tradições mais antigas. Em todas as tradições, nós vamos ver algo relacionado a isso, tá? Ao poder que há dentro de cada um de nós, que precisamos contatar esse poder, tá? Existem várias formas, yoga, meditação, a respiração, você entrar em silêncio, tá? Contatar essa essência, confiar nela, determinar-se confiar que há um poder muito maior guardado dentro de você do que meramente o seu intelecto, o nosso intelecto. O intelecto, ele é necessário, sim, ok? Mas ele é preciso saber o momento de usar o intelecto, tá? Deixar de confiar exageradamente só na sua lógica, ok? O universo por si só é de infinitas possibilidades. Quando a gente se abre para isso e sabe como, né? Tem os meios, mecanismos, procura se esclarecer, nós encontramos, né? Esse caminho e nós aí sim nos veremos como o caminho. Trabalharemos com ferramentas para sobrepujar a atração do nível pessoal e entrar no nível impessoal. Imagine uma pessoa totalmente transpessoal. Isso quer dizer
Alguém que não julga, não sente pena, não reage, respeita, tem compaixão e ama. Não sente pena, não quer dizer não sente compaixão. É diferente, gente, tá? Não julga, porque ela já tem consciência de que não é pela aparência que vamos, de fato, conhecer a pessoa, mas a sua essência. Então, vamos ver todos como essência, essência divina. Será que você, estando ainda numa condição mais pessoal, lidaria bem com alguém assim, né? Alguém que está no nível transpessoal? Você poderia julgá-la, né? Fria, não está aí para nada, mas é completamente o inverso, tá? Certamente, não. Quem é muito impessoal interpreta como indiferença ou rejeição alguém que não polariza mais seu sentimento, pois sente que tudo é uma coisa só. Ele já está com sua consciência numa espécie de spin global. Está polarizado com o universo, enquanto você está no spin local, polarizado com o que você acha que é, ou seja, na ilusão. Se estamos polarizados com o universo, tá? Nós nos sentimos plenos. Se nós nos polarizamos com o que pensamos ou achamos que é, vamos estar num emaranhado de, diríamos, de problemas, dificuldades, uma série de coisas, limitações, de crenças limitantes e uma série de outras coisas que não nos permite viver aquilo que é o nosso maior objetivo, segundo o Criador, a criação, né, o Criador, né, que é viver bem, estar bem, no mínimo, ou ser feliz, verdadeiramente feliz. Ilustrando, alguém em nível pessoal pressupõe que para amar você vou ter que conhecê-lo muito bem. Quem você é? Veja a condição que se coloca para emanar sentimento. Julga-se necessário gerar uma ideia intelectual a seu respeito para compartilhar um pouco de carinho. Esse é o maior, na minha visão, é um dos grandes erros que nós, como seres humanos, cometemos. Nós julgamos, né? Ah, porque fulano é assim, eu tive as atitudes dele, e pouco depois, o que é que ocorre muito? Tem a decepção. E aí, os rompimentos, né? Porque criamos as ideias aqui e não seguimos a inspiração. Um meta-humano emana com a mesma intensidade respeito, amor e compaixão para uma pedra, para um cachorro ou para você. Não tem diferença nenhuma para ele, tá? Não há essa distinção, porque a visão aqui já é de que tudo é um, ou somos todos um. Só quem está numa situação pessoal
não saberá lidar com tamanha liberdade de amar, porque clama por atenção especial, por uma relação pessoal, né? Ah, tem que ser assim, você tem que todo momento dizer eu te amo, eu te amo. Ou você nunca mais me disse eu te amo, porque você nunca mais fez isso. As cobranças em geral, né, gente? Então, veja lá, a epístola de Paulo, ele coloca muito bem, né? Então, o método humano emana, ou a pessoa está no nível pessoal, emana carinho e exige o feedback desse carinho. Você quer um retorno, tá? O transpessoal emana e é tão completo em si mesmo que o amor vai para você completo. Não precisa de feedback. Ele já entende, ele já sente, ele já está no nível da percepção e não simplesmente de analisar, né? De racionalizar sobre aquele sentimento. Sentimento é sentimento, ele é puro, tá? O ser, aqui no transpessoal, está simplesmente emanando, sem se preocupar se vai ter retorno. Isso é só um exemplo para dar uma noção de como se expande e torna maior, mais bonita e elegante a experiência da vida do contato humano. Aqui você poderia dizer, isso é muito lindo, né? Poético, isso é para os santos, né? Para os monges, sei lá, pessoas especiais. Não, não, qualquer um de nós, uma vez determinados a buscar e viver na essência, vai atingir esse estágio, esse nível transpessoal e viver de fato feliz. A felicidade real, não a felicidade do ego, e né, a felicidade do ego ela é momentânea, ela é temporária. Eu vou ser feliz se eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz se eu tiver conquistado aquela pessoa, eu vou ser feliz se isso, se aquilo, enfim, tá? Adquire-se, consegue-se o que quer, realmente chega até a um estado de euforia. Ai, tô bom, tô tão feliz, 2, 3 dias, uma semana no máximo. Depois aquilo passa a ser tão comum que já não está mais aí, vai buscar outra coisa, tá? Então essa é a felicidade do ego, momentos felizes, tá? Mas a felicidade é uma coisa simples, não depende disso ou daquilo. Depende de estarmos conosco mesmo, né? Viver a nossa essência, estar em contato com ela, tá? A Bíblia está cheia de exemplos com relação a isso, outras escrituras também, tá? Qual é a principal constatação transpessoal que precisamos ter que indicará o ponto de transição para o meta-humano? Voltando ao quarto estágio, o da entrega. Você tem escolhas, mas não tem o controle. Paradoxalmente, quanto mais se permite perder o controle, maior será a possibilidade de escolhas, mais sentirá o campo das possibilidades. Eu estou, desprendido, eu estou solto, eu estou entregue ao poder do universo, ao poder da natureza. Eu estou aberto para as infinitas possibilidades, e não no controle
de que eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou ter que, e por aí vai. Essa é a constatação. Ter escolhas, mas não o controle. A partir daí, acessamos outro patamar que resume em algo muito simples. O estado de meta humano é um estado que permite realmente escolher, que até então nós não fazemos escolhas, ok? No próximo, veremos arbítrio. Gente, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e esperamos que este vídeo, né, este assunto lhe tenha, esse tópico lhe tenha acrescentado. E se isso ocorreu, né, se você gostou, deixa aí o seu like, né? Outra coisa, se lhe acrescentou algo, agregou, né? Quem sabe pode agregar muitas outras pessoas. Compartilhe. Se quiser, deixe o seu comentário. Lembrando que o link para baixar o e-book gratuitamente, diretamente no site do professor Horácio, está aí na descrição. Deixamos também o nosso contato, né, o nosso WhatsApp, se quiser entrar diretamente, o nosso e-mail, quiser entrar diretamente em contato, pode deixar algum comentário, nós agradecemos, né? Tudo isso, né, todas essas ações ajuda o nosso canal a levar uma mensagem positiva para muitas outras pessoas, tá? Mais uma vez, gratidão e até o próximo.